Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Chegamos aí nas nossas últimas videoaulas e nessa videoaula, como eu tinha comentado, nós vamos falar de um assunto que vocês escolheram. E o assunto desse vídeo aqui é dinossauro. É claro que eu não vou parar para falar muito sobre dinossauro porque é um estudo muito grande, mas eu vou trazer algumas curiosidades, alguns fatos sobre dinossauros e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como os dinossauros desapareceram, sobre a extinção deles, se foi realmente por causa do meteoro, como é que foi. Foi, mas como será que foi? Eu explico tudo isso também. Então se vocês quiserem dar uma assistida nesse vídeo, é só clicar aí no vídeo, procurar ele, como foram os dinossauros, que eles vão aparecer pra vocês. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre eles, algumas curiosidades do maior, do menor, só que vai ser um assunto que vocês também vão trazer na nossa aula para comentar, então vocês vão pesquisar curiosidades também pra gente falar todo mundo junto. Então vamos começar com algumas curiosidades. Acredita-se que os dinossauros começaram a viver na Terra há 233 milhões de anos atrás. 233 milhões de anos atrás. E eles permaneceram na Terra durante 167 milhões de anos. Então, há 233 milhões de anos atrás começaram a estar lá. E por 167 milhões de anos, 167 milhões de anos, que é ano pra dedéu, eles dominaram a Terra, foram os grandes animais que comandavam essa parada aqui. E a gente sabe que o fato que fez com que eles fossem extintos foi o meteoro que caiu na Terra. A partir daí começaram a acontecer alguns fatos que fizeram com que o dinossauro fosse extinto. Mas uma coisa que a gente tem que entender sobre isso é que os dinossauros que nós conhecemos, os mais famosos, que a gente mais gosta, muitas vezes nem se conheceram, muitas vezes nem viveram ao mesmo tempo, que isso é inclusive é um erro do filme que fala do Jurassic World, que colocam vários animais de várias espécies, onde na verdade elas nem são do período do Jurássico, na verdade. Porque os dinossauros eles começaram no período Triássico a existir dentro da Terra e foram até o final do período Cretáceo. Então entre o Triássico e o Cretáceo, que são os períodos da Terra, onde os dinossauros existiram aqui. E isso é muito louco da gente entender, porque há 66 milhões de anos atrás aconteceu a explosão que acabou com tudo e beijo, tchau, tchau, nunca mais dinossauro. Vamos lá então, os dinossauros não eram chamados de dinossauros até então, porque antes de dar um nome, normalmente as pessoas quando dão um nome, o senhor Dinossauros, que conheceu o primeiro dinossauro, deu o nome de dinossauro. Não, na verdade não. Foi um cientista que deu o nome de dinossauro, que em grego significa lagarto terrível, que significa lagarto furioso. E o primeiro fato encontrado, a primeira ossada encontrada sobre dinossauros foi em 1820. Ó, gente, 1820, ontem. Comparado com o que a gente falou agora de milhões de anos atrás, 1820 agora aqui, ó, batendo na porta. E foi encontrada a ossada de um megalossauro. Então foi o primeiro dinossauro encontrado, foi o megalossauro. Isso é bem interessante para vocês saberem. Preciso falar aqui também de um nome muito importante para paleontologia, que é o estudo dos dinossauros, que é a Mary Ann. A Mary Ann, parece Mary Jane, lembra desse nome. Mary Ann, vocês podem pesquisar sobre ela, não vou falar muito dela aqui, mas eu gostaria que vocês pesquisassem. Foi alguém que descobriu muitas coisas sobre algumas espécies de dinossauros, foi alguém que estudou muito e contribuiu demais, só que ela foi ofuscada e até mesmo desmentida ou roubada as ideias dele por outras pessoas, pelo fato de ela ser mulher naquela época. Então, não, você não tá falando nada. O cara vai lá, rouba a ideia dela e fala que tá certo. E assim, muitas vezes, ela é prejudicada por isso. Só pelo fato de ela ser mulher. Mas é muito interessante a gente saber disso. Porque ela foi uma das pioneiras, uma pessoa que ajudou muito nesse universo. Nós conhecemos alguns que são nossos favoritos. Nós temos o Brachiosauro, Velociraptor, Triceratops, Dinossauro Rex, o Tyrannorex e muitos outros. Mas qual é o maior dinossauro do mundo? Qual foi, na verdade, o maior dinossauro do mundo? Por que ele é tão grande? Qual é a comparação dele com outros dinossauros? Nós não sabemos disso, mas a gente acha que é aquele pescoçudo, mas não é o pescoçudo que a gente conhece. E sim, é o Argentinossauro. Esse nome provavelmente seja porque ele foi encontrado no Chile. Não, mentira. Ele foi encontrado na Argentina, por isso que ele tem esse nome de Argentinossauro. Ele era muito grande, ele pesava 85 toneladas, 21 metros de altura, com acho que 30 metros de comprimento. Então 85 toneladas. Basicamente, se você mora no sexto andar de um prédio, ele colocava a cabecinha para dar uma olhada no que tá acontecendo você lá no sexto andar. Muito, muito grande mesmo. E um fato interessante é que ele não é o maior animal existente na Terra até hoje.
a gente imagina que seja. Também não é um megalodonto, aquele tubarão que o pessoal fala, ele era realmente muito grande também, o tubarão. Só que o maior animal existente na Terra até hoje é a baleia azul, que está viva com a gente até agora. Então ela sim é o maior animal já existente no nosso mundo. Ele tem 30 metros também, 30 metros igual ao argentinossauro, porém ela pesa mais de 108 toneladas. 108 toneladas. É pesada pra dedéu. Todo mundo sabe, eu já falei que a evolução às vezes pode ser muito esquisita, mas o parente mais próximo do Dinossauro Rex que a gente tem, o parente mais próximo dos dinossauros, são os pássaros. E o parente mais próximo do Dinossauro Rex é o frango, é a galinha. Ou seja, o mundo evoluiu o Dinossauro Rex para uma galinha. Porque a gente imagina o seguinte, os dinossauros eram animais muito grandes. Quando você é um animal muito grande, você precisa comer muito. Ou seja, os primeiros animais que morriam eram os que estavam passando fome. E quando você tem pouco alimento, você acaba sendo o primeiro a morrer. Então animais grandes têm esse problema. E existiam muitos dinossauros pequenos também, né? Não é todos grandes, tinham dinossauros do tamanho de um pombo ou menor que um pombo. Então eles tinham mais facilidade para sobreviver, porque eles precisavam de menos energia. Então eles simplesmente iam lá, comiam muito menos do que os outros e sobreviviam. E assim também é possível, por causa disso, que os pássaros hoje, que é o parente mais próximo que a gente tem do dinossauro, não sejam tão absurdamente grandes. A gente tem pássaros enormes e lindos, como a águia, como a arpia, entre outros, mas a gente também tem uns passarinhos pequenos aí que foram evoluindo e entendendo que quanto menor, menos eu preciso me alimentar. Bem interessante a gente pensar nisso. E além disso, além dos fósseis, que são algo muito importante para o estudo dos dinossauros, para entendê-los, para saber como eles funcionam, existe um outro artefato que ajuda a entender o alimento dos dinossauros, que ajuda a entender como que funcionava, além dos dentes, o que eles comiam mesmo, qual era o alimento preferido, que é nada mais nada menos do que o cocô. Sim, o cocô congelado ajudava os estudantes de dinossauro a entender qual era o alimento do dinossauro. Então eles tinham um cocô congelado, eles estudavam, viam o que tinha dentro do cocô, né? As suas bactérias, sei lá o que tem dentro de um cocô, mas ajudava os caras que entendem a entender o que tinha lá dentro. Então, gente, essas são algumas curiosidades sobre dinossauros. Eu quero que vocês tragam mais algumas coisas também. Quero que vocês falem dos seus dinossauros preferidos, o que vocês acham mais interessantes. Mas é uma coisa, esqueci de falar uma coisa. Não é o Dinossauro Rex o maior carnívoro do mundo dos dinossauros, e sim o espinossauro. O espinossauro, ele tinha 7 toneladas, ele era enorme também, 7 toneladas, 7 mil quilos. Ele foi sim o animal mais... Ele foi o dinossauro maior de todos, de grande. Ele foi o maior dinossauro carnívoro já existente. Sobre os bracinhos do nosso dinossauro, existia o carnossauro, que tinha proporcionalmente os bracinhos menores ainda do que o nosso querido Dinossauro Rex. Mas eu não tô afim de encontrar um na minha frente não, pelo menos não vivo. Simulação é legal. Falou!